Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do Professor Global. E dando continuidade ao tema propriedades dos números, hoje a gente vai estar falando a respeito de alguns exercícios hoje de fixação, como acordado na última aula, na parte 2, certo? Então, como exercício para a gente tentar entender como funciona essa estrutura em relação aos números, a gente vai estar trabalhando com a primeira questão aqui, né, a questão 1, que é a seguinte: julgue as afirmativas a seguir. Pois bem, aqui diz respeito que as dízimas periódicas, elas são números reais. Nesse caso, essa afirmativa aqui, nesse caso, né, que ele está considerando, é verdadeira, pois os números irracionais, pois as dízimas, nesse caso aqui, o que ele considera? Trabalhando aqui com o exercício 1, ele afirma aqui da seguinte forma. E trabalhando aqui na questão 1, julgue as afirmativas a seguir. As dízimas periódicas são números reais? Isso aqui é verdadeiro. Por quê? Ela é verdadeiro porque, pois as dízimas elas são números irracionais. Consequentemente, elas são números reais, certo? Então essa afirmativa aqui é verdadeira. Nesse caso aqui, melhorando, nesse caso aqui, essa afirmativa aqui, vou botar em verde, ela é verdadeira, certo? A segunda aqui diz: todo número real é racional ou irracional? É verdadeiro também. Por quê? Pois o conjunto dos números reais é a união dos números reais com os irracionais. Logo, essa afirmativa aqui também é verdadeira. Na terceira aqui ele diz: nem todo número inteiro é natural. Também é verdadeiro. Por quê? Pois os números negativos, exemplo, como o -2 e o -5, eles são inteiros. Nesse caso aqui, melhorando aqui, vou botar aqui, são inteiros. São inteiros. Mas não naturais. Então aqui a gente tem um caso em que, nesse caso, é afirmativo, que nem todo número inteiro é natural. Logo, para essa alternativa aqui, temos a alternativa D. Nesse caso aqui, todas as afirmativas são verdadeiras. Certo, pessoal? Pois bem, vamos ao segundo exercício. Pois bem, pessoal, nessa segunda questão aqui, temos a seguinte estrutura. Confira as propriedades a seguir. Temos aqui a propriedade comutativa, a propriedade distributiva e associativa. E teremos que associar elas às propriedades que serão requisitadas aqui. Nesse caso, analise as operações seguintes e marque-as com o número de suas respectivas propriedades. Pois bem, nessa questão 1 aqui, se enxergarmos bem de cara, poderemos observar que diz respeito à propriedade distributiva, certo? Propriedade distributiva. Por quê? Temos aqui tanto o 3, onde eu posso multiplicá-lo pelo 2 aqui, dentro desse conjunto, desse somatório aqui, e multiplicá-lo aqui por 5 e somá-lo os dois aqui. Temos aqui a propriedade distributiva. Na segunda aqui, nesse caso aqui, vamos colocar aqui 2. Certo? E temos aqui a segunda aqui. Temos aqui a propriedade associativa, porque a ordem dos fatores não altera, no caso aqui, o produto, que é a multiplicação entre os 5 vezes 4 e 4 vezes 5. Nesse caso, não irá alterar aqui. Então, nesse caso, é a questão que diz respeito à propriedade comutativa. Vamos lá, comutativa. Aqui, certo? Na terceira aqui, temos aqui 2 mais 4, entre parênteses, mais 1. Nesse caso aqui, temos aqui a propriedade associativa. Por quê? A ordem aqui desses fatores aqui não irá alterar o somatório interno aqui. Então, temos uma propriedade associativa que diz respeito
a soma desses produtos aqui, desses números aqui, perdão. Então temos aqui propriedade associativa, 3. E a última aqui, 1 mais 5 é igual a 5 mais 1. De cara, podemos observar que é a propriedade comutativa. Nesse caso, porque a ordem aqui não irá alterar na soma. Então, temos aqui a propriedade comutativa. Certo? Então, lá, se a questão lá tiver as opções, logo você vai saber que a resposta será em ordem, né? 2, questão 1, 3 e 1, certo? Essa aqui vai ser a resposta. Se você tiver lá na sua questão, algo parecido, vai ser mais ou menos nessa estrutura. E no terceiro exercício, a gente vai estar falando a respeito de uma questão aqui, um ponto um pouco mais prático. Vamos lá. Ao realizar uma operação com os números reais, durante a resolução, Tiago encontrou uma divisão entre menos 2/5 e 0,5. Menos 2,5 e 0,5. Sobre o resultado dessa divisão, podemos afirmar que, vamos lá, A. O resultado é um número natural? Não. O resultado é um número racional, mas não é um número inteiro? Também não. Se a gente analisar um pouco mais as... Vamos lá. O resultado é um número racional e é um número inteiro? Sim. O resultado é um número irracional? Não. O resultado é um número real, mas não é um número racional? Também não. Por quê? Porque é a questão C. Nós podemos afirmar que, analisando as alternativas, sabemos que se a gente multiplicar aqui menos 2,5, certo? Dividido. Nesse caso aqui eu posso reescrever dessa forma também, tá? Menos 2,5. Dividido por 0,5, o meu resultado vai ser menos 5. Eu sei que menos 5 ele é um número racional, mas também é um número inteiro. Então, nesse caso, quando ele diz aqui que o resultado é um número racional e é também um número inteiro, se eu fizer esse cálculo aqui, nesse caso seria uma fração, eu obtenho essa resultante aqui, de cara eu sei que menos 5 é um número racional e também um número inteiro, certo, pessoal? Então, fica aqui essa exposição aqui em relação a alguns exercícios aqui, tá? A gente vai estar trabalhando mais exercícios e a gente vai estar desenvolvendo um pouco mais desse estudo que envolve o campo, né, dessa playlist de aritmética. E, especificamente, a gente está trabalhando aqui sobre propriedades dos números. Certo, pessoal? Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.